Oi, Olá, tudo bom? saudade, boa noite. Saudade de você, boa noite. Vamos falar um pouquinho de você para o pessoal que está assistindo te conhecer mais? Vamos, não tem muita experiência nisso, hein? Não Tá tem dando pra ouvir problema. bem? Fala um pouco do seu nome, da onde você é, a sua formação, a sua experiência. Tá legal. Meu nome é Rúbia, eu trabalho atualmente no Hospital Regional em Taubaté, tá? Trabalho lá já faz 6 anos. Eu tenho uma experiência, assim, maior em hemodiálise, tá? E 2 anos eu tô dentro da UTI e há 10 anos no meio dessa pandemia aí, dentro da UTI Covid. E E você está sou trabalhando como técnica ou Isso, como enfermeira? sou técnica de enfermagem e estou fazendo graduação. Estou entrando agora aí no segundo ano da graduação de enfermagem, E de qual faculdade? aqui na Uniplan, em Taubaté. Na Uniplan em Taubaté. Muito bem. E E qual que é a pesquisa assim que você está pensando? É para o TCC? isso, é para o TCC, sim. Então, aproveitando essa oportunidade, né, de estar dentro da UTI Covid, eu fui entrando em contato com algumas pessoas e eu consegui uma autorização para iniciar um trabalho dentro da UTI Covid, aproveitando o meu espaço de trabalho, e eu vou associar as duas paixões, a UTI e a hemodiálise, e a minha intenção é fazer lesão renal associada aos pacientes COVID, porque lá no início da pandemia eu comecei a observar que muitos pacientes Peraí que eu estou só acabavam fazendo anotando, tá? Por isso que hemodiálise. eu estou olhando para baixo. Sim, tá. Lesão E renal associada. aos pacientes do COVID, né? Uhum. Porque a maioria dos pacientes que tem COVID positivo, eles acabam tendo uma restrição hídrica muito grande por conta das medicações, né? Eles ficam muito curarizados e por conta de toda a intoxicação, né? Muita medicação, eles acabam desenvolvendo ou uma lesão renal ou uma insuficiência renal, que também é diferente uma coisa da outra, né? Só que o COVID todo mundo pensa que ele ataca só o pulmão, né? Vai todo mundo para essa parte respiratória e esquece que ele acaba atacando os sistemas, na verdade, né? E um dos sistemas que ele ataca é a função renal. E quando o paciente já é admitido no COVID, eu já dei uma pesquisada, no primeiro exame dele, assim, de urina 1, a gente já consegue perceber isso por conta da proteinúria e hematúria que acaba apresentando, que leva a uma predisposição a umas 2, 3 semanas à frente ele acabar, às vezes, se for um paciente que agravar, ele acaba precisando da hemodiálise. É isso. Excelente. E você falou que você conseguiu uma autorização, que você já conversou com o hospital e viu a viabilidade disso, certo? Sim, aí agora o próximo passo é eu tenho que desenvolver um pré-projeto, né? Apresentar todos esses pontos que eu quero e levar ele para o hospital e eles aprovarem, para só então eu começar a fazer essa pesquisa. Só que, como vai ser uma pesquisa com pessoas, né? Eu vou precisar das autorizações, tudo certinho. Por isso que tem vários passos a passos, assim, só que eu não sei muito bem por onde começar, né? Na É, faculdade mesmo, eu nem cheguei nessa matéria ainda. sim. Na verdade, o que vai acontecer? Você não vai conseguir pegar os dados dos pacientes presentes ali. Se Deus quiser, vai ter passado a pandemia até o momento da sua coleta dos dados. Você vai, na verdade, pegar os dados dos prontuários. Porque os pacientes, a princípio, não vão estar mais lá, tá? Mas, de qualquer forma, você vai precisar passar pelo comitê de ética. Como é que funciona Sim. isso? Esse projeto que eles estão falando para você vai fazer um projeto e você vai mandar para o hospital. E esse mesmo projeto você tem que submeter numa plataforma, que ela fica online chamada Plataforma Brasil. Tem um cadastro que você precisa fazer nessa plataforma e essa plataforma encaminha para o comitê de ética. E esse comitê de ética, que ele vai autorizar a sua pesquisa ou ele vai solicitar alguma mudança. O que ele analisa, na verdade? Se você fere a ética com alguma pergunta, com algum dado.
que você vai estar perguntando, você vai estar colocando no seu trabalho. Mas, a princípio, você vai fazer o que nesse projeto? O que tem nesse pré-projeto que as pessoas falam, né? É uma introdução curta, de 1,5 página, mais ou menos, que você faz essa introdução. O que vai ter que falar nessa introdução? Você vai precisar falar, no seu caso, da pandemia, do início ali da pandemia, dos casos dessa pandemia, da lesão renal que foi observada nessa pandemia, pegar dados científicos, estatísticos que evidenciam essa lesão renal, porque tem, a gente sabe que tem publicação. Tem. E também dá preferência, assim, também para dados internacionais. Se você conseguir pegar artigos internacionais, artigos em inglês, para dar, assim, né, uma sustentação para essa introdução, vai ficar legal. E você vai precisar justificar. Por que seria importante essa pesquisa, Rubem? O que iria contribuir, você acredita? Por que seria bom a gente falar sobre isso? Então, é exatamente o ponto que eu queria chegar, entendeu? Eu queria associar esses pontos ligados ao rim e essa falta de máquina, os cuidados levados à enfermagem, ligados à hemodiálise dentro da UTI, que isso é pouco observado lá dentro, porque fica uma coisa muito específica para o setor da hemodiálise. Porém, na prática, quem está cuidando dos pacientes somos nós, os técnicos da UTI, mas são eles que vêm prestar o serviço, né? E esse levantamento de dados em relação a quando eles vão precisar de hemodiálise, como que está essa insuficiência renal em relação a exames, essa observação, assim, até o paciente precisar de fato da hemodiálise, o caminho que vai chegar lá, entendeu? Eu queria fazer esse caminho para ele, para diminuir essa chegada até a hemodiálise, entendeu? Eu não sei se eu consegui me explicar Diminuir essa chegada, bem. Como assim? Evitar mesmo que ele caia. Se tem alguma coisa que a gente possa fazer para evitar, entendeu? Essa consequência, na verdade. Eu entendi. Aí, olha, você poderia fazer uma revisão de literatura para tentar entender o que está acontecendo, né, na parte fisiológica, o que poderia ser feito para evitar essa hemodiálise. Seria isso um objetivo do seu trabalho, que você vai ter que fazer essa revisão de literatura para você entender o que acontece. Por que a COVID leva a essa insuficiência renal? A necessidade dessa hemodiálise. Isso é uma informação legal. O COVID, ele causa lesão renal nos glomérulos. Então, lesão renal glomerular. Por isso que é diferente de insuficiência renal. Não é que o rim deixa de trabalhar. Na verdade, ele sofre lesões e vai dificultando. Uma lesão renal aguda, sim. Lesão glomerular. A lesão é glomerular. Ele ataca os glomérulos. Daí ele interfere na função renal, entendeu? Então, você entende você lembra aonde está o glomérulo? Você lembra onde está o glomérulo? Está dentro dos néfrons? Isso, que fica no rim, que é a unidade funcional do rim. Então, quando a gente pensa em lesão renal, ela pode ser pré-renal, ela pode ser renal ou ela pode ser pós-renal. Neste caso, é um tipo de lesão renal, porque o problema está acontecendo ali nos néfrons, exatamente nos glomérulos que estão ali nos rins, tá? Então essa parte da filtração, né, do sangue. Exatamente. Essa parte, Rúbia, eu acho que não vai dar o tchan do seu trabalho, porque eu acho que vai ser uma coisa batida, mas a gente podia dar o tchan no seu trabalho se você fizesse um protocolo para o enfermeiro de diagnósticos e intervenções de enfermagem, que você vai aprender, você vai estar fazendo, né? Você está na faculdade. Então, de diagnósticos e intervenções de enfermagem para este paciente com COVID que está evoluindo. Você pode até pegar ele ou fazer esse diagnóstico dos dois momentos, quando ele está na UTI ou ele já está na hemodiálise. O paciente durante a hemodiálise. Aí seria esse tchan. Então, você poderia revisar esse assunto
porque já vai ser uma coisa que já estão sabendo o que está acontecendo. Você vai ver os cuidados de enfermagem, então, na nossa prescrição, o que seria legal a gente estar vendo para conseguir identificar de maneira precoce, já que já é sabido. Então, para eu poder pensar nos cuidados de enfermagem, eu preciso entender a Covid. Eu preciso entender quais são os cuidados que precisam ser prestados para uma pessoa com Covid. Então, tudo isso vai entrar nesse seu objetivo. Acho que vai ficar interessante o trabalho. Sabe uma coisa que eu observei, né, nesse tempo? A maioria dos pacientes que acabam indo para a máquina, eles não perdem o débito urinário, de fato, assim. Eles, na verdade, eles obstruem muito a sonda vesical. Não sei porquê, mas, nossa, muito. Ela fica com mais resíduo a urina, fica uma urina mais densa. Eu não sei se isso tem a ver com essa lesão renal lá dentro, que acaba vindo com algum tipo de coisa ali que acaba obstruindo a sonda, sabe? Sei. Mas Eu não cheguei a ler. Eu não cheguei a ler sobre a lesão renal no Covid, não sei te dizer. Tem bastante caso disso aí que está acontecendo. E, assim, não é perda de função renal, é coisas diferentes. O xixi fica com muito sangue, com muito pus, né, piúria, hematúria, muito resíduo. E eu não sei se é uma das causas que é, né, se é por conta da lesão renal, só que muitos desses pacientes são pacientes que acabam indo para a máquina. E eu sei que isso é um dado. Paciente que é afrodescendente tem mais propensão a acabar tendo essa lesão renal associada ao Covid também. Isso aí já tem estudo sobre isso. Se você quiser, eu posso ver um artigo, fazer um post sobre esse assunto para te ajudar. Aí eu vejo essas informações para você, para te ajudar nesse material, para você entender, né, mais o que está acontecendo ali. Mas, de qualquer forma, esse passo da pesquisa, você vai ter que submeter ao comitê de ética. E quanto mais cedo você conseguir fazer isso, Rúbia, é melhor, porque às vezes o comitê de ética ele demora até 3 meses para autorizar uma pesquisa. E assim, às vezes autoriza direto, e às vezes ele volta para você pedindo alguma mudança. Então, aí vai ficar tomando muito o seu tempo, entendeu? Daquelas informações. Então, eu estou vendo aqui que a Tina tá sugerindo que seria legal fazer uma coleta dessa urina. Mas é que ela não vai conseguir fazer a coleta dos dados agora. Ela está ainda no segundo, né? Então, ela ainda nem teve ainda disciplina de metodologia. É uma ideia ainda de pesquisa, mas seria ótimo se conseguisse. Inclusive, você pode pegar os exames, né, os resultados dos exames da urina. Seria legal entrar na sua coleta dos dados. Sabe, quando você for pegar esses dados dos pacientes, a urina, com certeza, vai ser importante. Você pegar os exames, né? Um dos exames admissionais é a urina, e nele já sai, né, o proteinúria e a hematúria no admissional. Então, isso já é uma predisposição para, se o paciente agravar dentro de 2, 3 semanas, provavelmente ele pode desenvolver uma lesão renal. Isso aí já é uma coisa que eu já sabia. No admissional, a gente já consegue ter essa ideia. E o paciente, quando ele entra com a gente, acaba ficando internado muito tempo, geralmente é um mês e meio. Então, a gente consegue mesmo fazer toda essa evolução e ver esse resultado, né? Seja positivo ou negativo esse prognóstico lá na frente, a gente consegue ver, sim, esse resultado. E, inclusive, você vai precisar colocar isso como um critério de inclusão. O resultado da urina, porque se você está fazendo levantamento, no caso, só de pacientes que têm o COVID, você vai precisar levantar os resultados que confirmem que ele tem COVID. Então, isso vai ter que ser um critério de inclusão na sua pesquisa. Os exames de urina evidenciando esse tipo de lesão, tudo isso como critério para entrar na sua pesquisa. Esses detalhezinhos que eu estou te falando, ele entra na parte de metodologia que você vai aprender. Essa parte de metodologia, Rúbia, é a parte mais importante do seu trabalho.
é a parte que você tem que, assim, demorar mais tempo fazendo, porque você vai precisar pensar exatamente o que tem relevância para você colocar ali no seu trabalho que vai ter peso, para ter alguma resposta legal, tá? Nessa sua revisão sobre o assunto, para você conseguir ver até quantos casos foram atendidos, você vai levantar ali no regional quantos casos foram atendidos, as intervenções realizadas. Você precisa ver o que você quer ver naqueles dados dos prontuários do regional. Porque você pode até propor intervenções de enfermagem e diagnósticos de enfermagem, mas você vai analisar os prontuários ali do regional com que objetivo? Você precisa ver, eu queria ver o perfil epidemiológico. Quais foram os casos atendidos dos pacientes que tiveram essa complicação renal? Ok, pode ser um objetivo. A gente percebeu que de X pacientes com Covid, X tiveram essa complicação renal, e desses com complicação renal, a maioria tinha essa faixa etária, eram idosos ou não, mulheres ou homens, entendeu? Isso é interessante, você levantar este perfil. E então, diabéticos também, né? Diabéticos, então toda essa característica... Bastante diabéticos também. Bastante diabéticos acabam, sim, bastante diabéticos e insulino dependentes, assim, eles ficam o tempo todo com a glicemia lá em cima, mesmo durante a hemodiálise, que geralmente é um horário que tudo vai rebaixando no paciente, né? Nele, no caso, a glicemia sempre sobe. São detalhes diferentes, assim, que a gente acaba observando de uma UTI para outra, né? De um tipo de paciente para o outro. E os pacientes dentro do Covid, eles são bem diferentes de lidar, todo o sistema, assim, bem diferente mesmo. Mas vai ser um trabalho bem legal. Então, eu escolhi esse tema por conta de gostar muito, assim, de hemodiálise e perceber o quanto eles acabam precisando de hemodiálise lá dentro da UTI. Porém, eu ainda não consegui encontrar como eu vou levar esse tema para a enfermagem ainda, relacionado aos cuidados, porque tem a hemodiálise, tem a lesão renal, mas tem o cuidado com o catéter, né? Infecção, tem várias coisas que está dentro da hemodiálise que pode ter associação ali dentro. Mas o objetivo então, mesmo, assim, mas aí, no cuidar, caso, eu não sei ainda. Sim, mas aí você pode focar nessa ideia que a gente está conversando e ficar nisso. Porque se você for pensar, por exemplo, na infecção, aí você pode. Você tem que ficar, por exemplo, assim, focada que, por exemplo, se você decidir que você vai levantar diagnósticos de enfermagem e as prescrições de enfermagem, aí você vai focar nisso. Na prescrição de enfermagem, você vai acabar pensando na prevenção de infecção. Mas o seu foco não vai ser infecção, vai estar dentro das suas intervenções ali, da sua prescrição. Além disso, você vai levantar o perfil. Aliás, Silvia, para um TCC, você pode até levantar só o perfil, porque eu acredito que o tamanho ali da amostra que vai ter, a quantidade de prontuários que vão ter, acho que vai dar um trabalho já para você. E para um TCC, eu acho que até já é legal, entendeu? Você ir por essa vertente aí da parte renal. Quando você for fazer uma pós-graduação, se você quiser adentrar nessa parte de diagnósticos, intervenções, até dando andamento, que eu acho que fica legal, né? Um caminho para esse trabalho, complementando, eu acho legal. Eu acho que você pode, para o TCC, levantar o perfil sociodemográfico e clínico desses pacientes. Ter isso como objetivo. Eu acho que vai ser muito legal. Qual a faixa etária e o sexo dos pacientes que acabam tendo esse tipo de lesão renal, né? Tendo exatamente, esse tipo de comorbidade. Não só isso. Isso, não só isso. Sim. Você vai precisar dar uma olhada, se você já tem acesso a isso, ao prontuário e ver mais os exames. O que você consegue levantar? Tá cortando? Um pouco. Que seria... Foi? Que seria... Tá me ouvindo? Foi? Você tem que ver lá no prontuário o que seria relevante, de repente, para você colocar ali no seu objetivo, para você levantar quais dados seriam esses.
Mas seria isso que você falou. O sexo, a idade, essa parte de comorbidades. Então, se tem hipertensão, se tem diabetes, se A trata, se maioria é tem homem, filho. viu? A A maioria é maioria é homem. homem. A maioria é homem. E dentro da hemodiálise mesmo, eu já percebia isso, que a maioria dos pacientes mesmo são homens. Os renais crônicos, né? São homens. E não temos muitos pacientes do renal crônico dentro do COVID com a gente. Parece que eles têm uma imunidade ali que, não sei, demora para eles apresentar o sintoma ali e acabar tendo COVID de fato. O Difícil. tempo, até esse tempo para a gente ver essa evolução, para essa complicação renal, seria interessante também. Tudo Então, isso eu você vou estar vai lá ver no dentro. prontuário. Sim. Eu vou estar lá dentro por 2 anos, né? Assim, eu ainda estou na metade da faculdade. Então, como é um trabalho a longo prazo e a pandemia, apesar de, graças a Deus, ter saído a vacina, tá aí, né? A gente não sabe quanto tempo a gente vai ter essa pandemia ainda. Então, tá tudo novo, né? Então, assim, é uma revisão, mas na verdade a gente está aprendendo muita coisa ainda, né? É uma revisão, Com mas é uma certeza. pesquisa mesmo, porque muita coisa está se descobrindo agora, né? Então, vai ser uma pesquisa para mim de a longo prazo, 2 anos, né? Vai ter muita coisa para ficar mudando ainda nesse Pode período, né? ser que mude essa parte teórica ainda. O que é Muito perfil de interessante, paciente para passar ainda. sim. Quando que você tem a metodologia? Eu acho que eu vou ter esse semestre. Esse Vai ser semestre, esse ai que semestre. bom. Acho que Que sim. daí você já consegue, de repente, já fazer um projeto. Pensa num orientador que você tenha afinidade, que possa ter afinidade por essa área, que tenha disponibilidade para orientar você, para você conseguir ter esse amparo aí, porque vai sair um Tá. trabalho legal. Ah, Tá conto com certo? você lá na frente. Ah, pode contar, pode contar. Obrigada, viu? Ajudou bastante Imagina. já. Deu uma clareada, Ah, deu um caminho. que bom. Então tá certo. Obrigada. Por Quando quiser falar de nada. alguma coisa lá de Covid, assim, pode chamar também. Eu sou uma formiguinha ainda, mas eu chego lá. Que bom. Olha, tem uma pergunta para você aqui, Rúbia. Olha, não vi. Como têm sido feitos os atendimentos aos pacientes dialíticos nesse período? Dentro da UTI ou assim, na clínica, ou com a gente mesmo? Como tem sido feito o Eu acho, atendimento? eu acho que ela está falando Você está falando em hemodiálise? Então, tem o médico da UTI e tem o médico da nefro que passa visita, né? Aí o que acontece? Os médicos dentro da UTI, os intensivistas, têm os exames de rotina que faz todo dia, né? Tem gasometria. E dentro dos exames deles lá, eles têm os exames que vê a função renal. Quando eles acham necessário, né, eles vão e acionam o pessoal da nefrologia. O doutor da nefrologia faz uma avaliação mais complexa lá e determina qual vai ser o momento e se vai ser necessário fazer hemodiálise ou se tem outros caminhos antes, né? Que às vezes eles infundem um volume ou administram algum tipo de medicação para ver se melhora essa função renal, né? E daí, a partir de então, se for decidido entrar na hemodiálise, aí o médico plantonista ou o médico de hemodiálise entra no COVID, passa o catéter de hemodiálise, se não for paciente renal já, e começa a hemodiálise, né? Tem um catéter específico que é passado. Se o paciente já for renal, provavelmente ou ele já tem uma fístula, ou ele já tem um permicate, né? Um catéter de casa prévio já. E é feita a hemodiálise de acordo com a prescrição que o médico nefrologista fornece. Daí, os técnicos da hemodiálise vêm, traz a máquina e faz a hemodiálise dentro da UTI com a gente. É assim. Ela está perguntando se pode ser reversível. Dependendo da lesão, pode. Ah, sim. Então, aí que tá. A lesão renal, geralmente, pelo pouco assim, que eu já estudei, os pacientes às vezes voltam a função renal, só que alguns deles acabam ficando crônicos, né? Depende de cada um vai evoluir dentro do período da hemodiálise e como o corpo vai responder esse tratamento também, né? Porque daí eu já não posso falar eu posso falar que é um tratamento, porque
Quando o paciente é renal crônico, não é um tratamento daí, né? Daí é uma terapia substitutiva renal. É diferente de um Sim. tratamento. Agora, como a gente está falando do paciente que está com uma lesão renal, que não é uma insuficiência, esse rim ele pode voltar a funcionar sim, mas vai depender de como ele vai evoluir nesse processo. Sim. E ela perguntou aqui na clínica, você sabe dizer? Então, é que quando o paciente está com Covid, ele está em isolamento social e está no hospital, né? No caso Não, dos ela queria pacientes saber renais, o atendimento dos pacientes dialíticos na clínica. Ela respondeu aqui que era na clínica, não era na UTI. como está acontecendo, eu acho É, que lá no deve regional. estar com alguma restrição, né? Porque geralmente eles têm, vem acompanhante, eu acho que não está tendo acompanhante, eles têm toda a parte de higienização. É que eu não fico mais dentro do Não setor tá de tendo mais hemodiálise, acesso né? lá, né? Tá tendo hemodiálise, sim, lógico, né? Eles não podem ficar Sim, sem. Tem 3 é, vezes por semana, 4 horas por sessão, né? Não fica sem. sim, Só que quando o paciente que é crônico fica internado no hospital, a máquina de hemodiálise, ela vai até o quarto do paciente, se for o caso do sim, COVID, né? Que tem os é. pontos de água e as máquinas disponíveis para isso. E uma das minhas preocupações para esse tema era justamente por ter pouca máquina disponível no hospital para atender os pacientes dentro da UTI, sendo que as outras UTIs já usam a máquina em alguns pacientes, né, por outros motivos, entendeu? E dentro da UTI COVID, usa-se mais a hemodiálise. Então, uma das coisas era essa, a falta de máquina dentro do hospital, se isso ia afetar o cuidado deles também lá dentro. Isso E também era uma você, coisa e você tá que eu percebendo que tá tendo pensei. falta? Não, ainda não. Ah, Existe todo um fluxo, né? Ainda consegue se organizar, mas a gente já está no limite, vamos dizer assim, entendeu? ai, Jesus, entendi. Ai, mas tomara Mas que não tá dando aconteça. certo. Amém. Tá dando certo. Então, tá bom. Então, qualquer coisa aí, estarei aqui. Obrigada, Boa gente. sorte na Primeira vez que eu pesquisa. entro aqui. Você viu que legal? Obrigada. Todo mundo ajudando, dando Gostei. ideias. É, tem um monte de gente conhecida aqui. A Thaís, Dani, a Cris, a minha amiga Cristiane, Regiane, ó. Ó, você Ela é viu? enfermeira lá em Guará, ó. E alguém tem aí pesquisa? Querem falar mais de pesquisa? A gente encerra por aqui. Vocês têm mais alguma pergunta? Deixa eu ver que horas são. Ah, já. Nossa, a gente falou. Eu falo Ah, muito. obrigada, Mila. Imagina, imagina. Que bom que pelo menos a gente conseguiu aí conversar uma pesquisa. E, pessoal, depois vocês me falam se vocês querem mais lives assim, se vocês têm alguma, né, Rúbia, de repente, né, aproveitar aí para discutir na frente das outras pessoas, porque isso pode ajudar, de repente. Porque às vezes eu falando é diferente de alguém trazer alguma coisa, algum assunto né, e tirar as dúvidas aqui, ou não só de pesquisa, como outro assunto que vocês queiram que eu faça lives assim ao vivo com alguém, eu posso fazer tranquilo. Para mim não tem problema não, tá? Então, vamos encerrar por aqui. Rubia, você Obrigada. encerrar comigo. Imagina, obrigada a você Obrigada, gente. pela participação aí, tá? E Imagina. se vocês tiverem ideias aí, gente, que vocês estejam precisando de assuntos, podem mandar que eu ajudo vocês, tá bom? Beijos. Tchau. Boa noite. Tchauzinho. Obrigada, Rúbia.